É que nós precisamos entender primeiro que um modelo de linguagem não é um oráculo. Né? Ele não deve ser usado para perguntar coisas. Ele é muito legal você usar para te dar insights, para te ajudar a raciocinar. Você teve a ideia, você escreveu um texto, pede para ele agora dar uma olhada para deixar mais fluido, sabe? A ideia foi tua, ele ajudou a organizar. Usar ele como oráculo é o primeiro erro. Usar ele para fazer por você é o segundo erro. Quanto a expandir as capacidades dele, existem várias técnicas. Dentro dele mesmo, tem opções lá que você vai ver. Pesquisar na web, por exemplo. Não só o GPT, como outras ferramentas também. Você ativa a pesquisa na web e ele passa a não depender mais da informação dele. Ele vai pesquisar na internet, né, em algumas bases, para buscar a resposta para o que você perguntou. Isso é uma coisa que ajuda. Qual que é o problema disso? Também. É que nem tudo que está na internet é confiável, né? A própria Google, lá no buscador, quando você pergunta algo, ele não vai trazer o que é mais correto. Ele vai trazer o que é mais relevante, o que está mais em alta. Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma edição do Fala Mais, o nosso podcast aqui do Oeste de Santa Catarina, onde a gente recebe os nossos convidados para a gente bater um papo, conhecer um pouquinho das histórias, sempre compartilhar conhecimento de quem está sentando aqui em nossa frente no podcast. O Fala Mais que tem um oferecimento, patrocínio da Cicobi Valcredsul, do Frigorífico Arvoredo, também na Notável Construtora e do Oeste Mais. E hoje o papo é sobre tecnologia, né? Hoje nós não estamos aqui, né? É uma inteligência artificial, né? É brincadeira. Mas vamos lá, é sobre isso que a gente vai falar hoje, porque estamos recebendo o doutor em informática na educação, também mestre em desenvolvimento e sociedade, especialista em inteligência artificial e educação profissional e tecnológica, entre outras formações, né? Além disso, autor do livro que está aqui sobre a mesa, chamado Inteligência Artificial entre o Fascínio e o Medo. Estamos recebendo com muito prazer o professor Paulo. Seja bem-vindo, professor. Prazer recebê-lo aqui no Fala Mais. Prazer é meu, obrigado pelo convite. E vamos conversar sobre IA, né? Sobre tecnologias e... Paulo Roberto Córdova, né? Deixa eu falar o nome completo aí do professor. Paulo Roberto Córdova. Apesar de que já está aí para vocês verem na descrição, na legenda, tem todos os detalhes aí do professor. Bom, vamos lá. Assunto mais atual, mais do momento que esse, eu acho que é impossível, né, cara? Como é que você chegou a esse tema? E quando é que você chegou a esse tema? Esse tema, ele entrou na minha vida há muito tempo, porque eu sou formado na área de tecnologia, né, em sistemas de informação, lá em 2008 me formei. E na minha tese de doutorado, eu decidi mergulhar mais fundo no mundo da inteligência artificial, principalmente investigando quais são os impactos, né, dela na nossa vida, principalmente os riscos. É claro que dos benefícios todo mundo sabe, né? Ou pelo menos nos dias de hoje... Está mais acessível, né? Está mais acessível, exatamente. E então, eu tentei investigar mais a fundo a questão dos impactos negativos na sociedade, nas pessoas, no desenvolvimento, e quis traduzir isso de uma forma mais leve nesse livro que eu escrevi. Porque é muita desinformação na internet hoje. A gente vê muita informação errada, inclusive de CEOs de Big Techs, né? E depois a gente pode falar, é meio polêmico, né? Mas é desinformação. Então eu resolvi... Conspiracionismo. Exatamente, a revolução das máquinas, não sei o quê. Sim. Então eu trago uma abordagem científica e lúcida sobre os reais riscos. Porque sim, há muita razão para se preocupar com a inteligência artificial, mas não o que o pessoal geralmente pensa, né? Revolução das máquinas, sair do controle, ficção científica. Sim, que elas vão dominar o mundo, exterminar com a humanidade, né? Por aí vai, né? Do Exterminador. Exterminador, Era de Ultron. Mais capítulo de Hollywood, né? Mais cenário propício para Hollywood.
Mas, professor, o título do livro, né, que é Inteligência Artificial, entre o fascínio e o medo. O que quer dizer o fascínio e o medo da inteligência, traduzindo? Então, a inteligência artificial, ela é uma tecnologia, um recurso tecnológico que nos coloca, pela primeira vez na história da humanidade, diante de algo que pode rivalizar conosco, né, em tarefas cognitivas. E em muitas dessas tarefas, ela até nos supera. E isso é fascinante, né? Não tem como você se manter apático diante disso. Então, é um recurso tecnológico que desperta fascínio quando você vê o resultado das coisas, aqueles vídeos, né, que estão saindo agora, estão virando memes na internet e tal. E tudo o mais que ela pode nos oferecer ainda, né? Hoje, eu não consigo imaginar como era viajar sem o Waze, sem o Google Maps, né? Como que era? Você tinha que pegar um mapa, olhar, Sim. tinha que perguntar. E hoje você entra no carro... É natural. Natural. Você fala com a tecnologia. Você não precisa nem tocar, né? Só por voz ali que você comanda, né? Então tá muito fácil. Isso fascina. Quem já nasceu nesse mundo não estranha, mas para quem, como eu, vem lá dos anos 90, dos anos 80, é transformador. E junto com esse fascínio todo que desperta, também eu tenho percebido nas pessoas um receio, né, um medo com relação à tecnologia. E como é que ficam os empregos? E como é que ficam... como é que ela age nas redes sociais, né? Será que vai acontecer uma revolta das máquinas mesmo? Quais são os riscos que a inteligência artificial... Porque, por ela rivalizar conosco em tarefas cognitivas, é assustador também. Eu vou perder meu emprego? Até onde ela vai? Vai substituir o homem em tudo? Né? Porque se ela consegue rivalizar com a gente em tarefas que exigem inteligência, daqui a pouco ela vai estar nos substituindo em tarefas que antes eram impensáveis. Então, ela desperta um fascínio e desperta também o medo. E eu trabalho isso dentro do livro, né? Eu tento mostrar o fascínio, mas também, para quem ainda não tomou consciência, eu dou razões o suficiente para despertar o medo. Certo. E falando um pouquinho mais sobre o próprio termo da inteligência artificial, porque isso, ele ganhou o boom, foi o ano passado, né? Final do ano passado, para a sociedade como um todo. Mas a inteligência artificial, ela existe de diferentes camadas, inclusive, há muito tempo. Do milênio passado, inclusive, né? Antes dos anos 2000. Então, faz um pouquinho dessa contextualização para a gente, principalmente, né, para as pessoas que estão aqui acompanhando a nossa conversa. Né? O que é realmente a inteligência artificial e talvez uma parte cronológica a respeito dela, para ela ter chegado a essa acessibilidade hoje, né? Muito interessante essa pergunta. Quase ninguém nunca questiona sobre isso, né? Realmente, apesar de, a partir de 2022, ela ter se popularizado tanto, ela já é uma tecnologia que começou a ser desenvolvida lá nos anos 40. Olha só. Nos anos 40, né? No pós-guerra. E ela não portanto, uma coisa nova. Ela passou o que a gente chama de invernos da IA, onde nós começamos a desenvolvê-la nos anos 40, 50, e ela era vista como algo mágico, como algo muito promissor, mas que por falta de recursos de processamento de hardware, recursos tecnológicos, acabou dando aquela desanimada. Então, a gente chama o primeiro inverno da IA. O pessoal desistiu, né? Até retomar novamente com outras abordagens, por exemplo, sistemas especialistas no início dos anos 90, também fascinaram pela capacidade de criar sistemas que eram especialistas em áreas específicas. Mas também foi aquele boom e, de repente, caiu em desencanto novamente, né, a inteligência artificial. Até que, graças a 3 fatores muito importantes. O primeiro deles, a quantidade de dados disponíveis na internet para treinar a inteligência artificial. A capacidade de processamento graças ao que chamam de GPU, que é uma placa que foi criada para jogos, né? Mas que descobriu-se que o poder de processamento dela poderia dar conta
da demanda de poder computacional que a gente precisaria para poder gerar modelos muito mais poderosos e também graças a todo o investimento trilionário, né, nessa indústria de tecnologia, porque o pessoal realmente viu a viabilidade agora, né, de se desenvolver graças à quantidade de dados, graças a tecnologias de hardware disponível, veio também os recursos. Então, a virada de chave foi em 2017, quando a Google lançou um artigo, né, que falava sobre os Transformers, que é uma nova técnica matemática de fazer correlação entre palavras dentro de um texto gigante, né? Então, isso facilitou fazer com que o computador pudesse compreender contexto em textos maiores. E, a partir disso, foi só evoluindo, né? Foi sendo refinado o modelo de Transformers. A Google lançou o primeiro modelo grande de linguagem, que é isso que todo mundo conhece. Hoje todo mundo acha que inteligência... Todo mundo não, né? Boa parte das pessoas acha que inteligência artificial são os modelos de linguagem. ChatGPT, Google Gemini, a DeepSeek chinesa, Qwen chinesa, as IAs da Alibaba. Parece que inteligência artificial é isso. Mas... Que entrega texto, né? Que entrega texto, que gera imagem, Sim. que gera vídeo... Dá a impressão que ela é só isso, mas não. Como você colocou muito bem na pergunta, a inteligência artificial é uma área da computação e ela é muito complexa. A gente trabalha com visão computacional, que tenta fazer computadores compreenderem o mundo por meio de imagens, de visão, de vídeo, de fotos. Nós temos a área do processamento de linguagem natural, que aí sim, desta área, nasce os grandes modelos de linguagem, né, que são o ChatGPT, que está por trás dele, né? Gemini, DeepSeek e tal. E nós temos também a área dos agentes inteligentes, que são máquinas, computadores, programas capazes de seguir objetivos, persistir, agir sozinhos, por isso chamam agentes, porque eles agem sozinhos, com a mínima intervenção humana. Enfim, nós temos uma infinidade de áreas da IA, ela é muito complexa. E ela ficou famosa nos últimos anos, nos últimos 3 anos, começou em 2022, o grande boom do ChatGPT, por uma coisa muito simples, uma razão muito simples. Ela facilitou a nossa interação com as máquinas, né? O que antes eu precisaria aprender a linguagem da máquina para solicitar algum serviço dela, algum produto, algum conteúdo, agora não. Agora a máquina entende o que eu quero na minha linguagem. E isso causou fascínio nas pessoas. Sim. Todo mundo passou a interagir com o computador dessa maneira simples, que é escrevendo ou falando, como se fosse outra pessoa lá do outro lado. Então, o grande sucesso da inteligência artificial hoje se deve a uma das áreas dela, que é processamento de linguagem natural, especificamente os grandes modelos de linguagem. Paulo, você falou ali da década de 40 ainda, que foi o início, digamos assim, da inteligência artificial, mas eu queria entender melhor. Esse início, ele lá atrás, era uma concepção, por exemplo, era uma teoria de que agora nós estaríamos vivendo esse momento e não existia tecnologia... que era a aplicabilidade, por exemplo, né? Isso. Por exemplo, o que eu quero perguntar é se já existia a concepção de que um dia ia chegar nesse ponto aqui da inteligência artificial, um nível, e faltavam se desenvolver tecnologias para isso. Desde que Alan Turing começou os primeiros estudos dentro da matemática, da computação, ele já previa máquinas capazes de imitar seres humanos, de tal forma que nós, humanos, não seríamos mais capazes de reconhecer se estávamos falando com uma máquina ou com uma pessoa real. Ele chamou isso de jogo da imitação. Tem até o filme, né, do Alan Turing que chama-se Jogo da Imitação por causa dessa previsão que ele teve, né, porque isso também já acontece há muito tempo. Hoje você fala com chat sem saber que é um computador. Sim. Não aqueles chats automáticos que você sabe, digite 1 para isso, digite 2 para aquilo. Aquele tipo GPT, assim, que só falta ele dizer que está apaixonado às vezes, né? Porque parece uma pessoa do outro lado mesmo. A tamanha é a inteligência por trás.
Então, sim, o Alan Turing, desde a da época dele, né, nos anos 40 ali, ele já previa. Depois do Alan Turing, tivemos também muitos escritores, por exemplo, Asimov, né, o russo Asimov, que ele, nos contos dele, de ficção científica, ele já previa máquinas inteligentes que pudessem sair do nosso controle, e aí que veio as leis de Asimov, que eu descrevo também no livro, né? Para que as máquinas pudessem se autocontrolar por meio de uma ética de máquina. Então, sempre teve essa ilusão, né, futurística, de que as máquinas poderiam superar os humanos em inteligência e tomar, de certa forma, o controle, né, dentro da literatura da ficção. Agora, da literatura científica, o que faltava antes? Faltava poder computacional, poder de processamento. Certo. Os computadores eram muito rudimentares. O meu celular, o teu celular hoje, ele é mais poderoso do que um computador incompleto nos anos 90. Bem mais poderoso, muito mais. Então, você imagina com uma máquina Pentium, né, um Pentium com 512 mega de memória. O que você consegue carregar na memória? Hoje, o modelo de linguagem para rodar na máquina local, ele vai precisar, para rodar bem, de um GPU ali com mais de 30 GB de memória. Entende? Não tinha como você dar subsídio para que as tecnologias naquela época pudessem funcionar. Capacidade de processamento de tudo que está de informação, que existe de informação na internet. Né? Exatamente. As redes neurais também, elas começaram a ser descritas, eu preciso confirmar, mas eu acho que nos anos 50, 60, que é uma forma de copiar o modo como o neurônio trabalha, né? Então, o primeiro perceptron, que a gente chama, que é um neurônio artificial, eu preciso confirmar essa informação, mas eu acho que anos 40, anos 50, ali, 60, foi descrito, né, matematicamente também o primeiro perceptron. E a partir dele já foram previstos também redes de perceptrons para trabalhar como uma rede de neurônios, mas aí novamente bateu na falta de capacidade de processamento, da falta de dados para treinamento, e aí sempre dá num teto e que não se conseguia passar. Hoje, então, a gente está com esse poder computacional, né? E você comentou dessas especulações fictícias, né, do universo cinematográfico, literário, mas trazendo para o mundo real o inverso ou a afirmação disso, né? Quais são os filtros, quais são as travas para que justamente essa inteligência que, se já não, muito em breve, vai superar a capacidade cognitiva das pessoas nesse sentido, são as travas reais para que realmente não vá para essa parte mais apocalíptica, né? Então, aí existem duas coisas que precisam ser esclarecidas. Primeiro, o conceito da hipótese da inteligência artificial geral, que é a inteligência artificial forte. E a outra é o conceito da hipótese da inteligência artificial fraca. Qual é a diferença? Tudo isso que vem da ficção científica, esse medo das máquinas, ela vem de uma hipótese filosófica da possibilidade da existência de uma máquina que fosse capaz de executar qualquer tarefa cognitiva que um humano fosse capaz. Mas isso não passa de hipótese. Nós não temos nada que sequer se compare a isso. Nada. E nem previsão no médio prazo de ter. Então, as previsões de Asimov, as previsões mais catastróficas, elas são cientificamente inviáveis. Elas não têm como acontecer. Qual que é o nosso problema hoje? São as inteligências artificiais fracas, as rasas, né, que a gente chama, que ela é muito boa em fazer uma coisa. Então, ChatGPT, atrás dele tem vários modelos. O modelo que conversa com você é um modelo que ele é muito bom, mas muito bom em compreender linguagem humana e gerar linguagem humana. Ele não consegue reconhecer imagens, diferenciar um grilo de um gato. Não consegue, porque ele simplesmente não enxerga, ele é cego. Ele só
compreende e gera palavras. Esse mesmo modelo, ou melhor, o modelo do GPT que consegue gerar imagens de forma brilhante, por sua vez, ele não consegue interpretar e gerar texto, entende? Então, ela faz uma coisa por vez. Aí me pergunta assim, tá, como é que o ChatGPT eu consigo pedir para ele gerar imagem, reconhecer gráfico, gerar vídeo, se eu mandar foto minha, ele consegue transformar? Porque atrás daquela ferramenta que é o chat, tem vários modelos de IA rasa, né? Vários modelos que fazem uma coisa por vez. Então, repare bem, a ação da IA é muito limitada ao que ela foi programada para fazer, certo? Então, é esse o nosso universo hoje. É nesse contexto que nós temos que pensar em travas. No início, se pensava que a inteligência artificial, por ser lógica, por ser matemática, ela teria a imparcialidade nos julgamentos. Ela faria tudo com imparcialidade. Por quê? Porque não envolve sentimento, não envolve crenças, não envolve preconceitos. Estávamos errados. Por quê? Porque quando eu treino um modelo de IA com dados que foram gerados por seres humanos, ela aprende tanto as coisas boas quanto também aprende as coisas ruins. Vou dar um exemplo bem claro e prático. A partir dos anos 2010, 2012, que começou-se a ter muitos dados na internet e treinar modelos, por exemplo, para reconhecimento e classificação de imagens, né? Aí não sei se vocês vão lembrar, mas a Google tinha uma ferramenta que era Google Fotos. Você subia a foto e ele classificava, reconhecia você, os amigos. O que acontece? A inteligência artificial responsável por reconhecer imagens naquela época, ela era treinada com imagens disponíveis na internet. Na internet tinha imagens disponíveis massivamente de pessoas de pele branca. Por quê? Porque Estados Unidos era muito grande o uso, Europa se usava muito, no Brasil sempre foi muito usado, mas quem tem mais acesso são pessoas brancas. E o que isso implica? Que os modelos eles eram muito bons em reconhecer rostos de pessoas brancas, mas eles tinham dificuldade em reconhecer pessoas de pele preta, diferenciar um homem e uma mulher quando tinham a pele preta. O que isso implica? Que se ela é muito boa em reconhecer pessoas brancas e muito ruim em reconhecer pessoas pretas, por causa da falta de inclusão nos dados, isso trouxe alguns problemas. Por exemplo, em 2015, um grupo de amigos negros lá nos Estados Unidos começou a subir foto para o Google Fotos. E o Google Fotos começou a classificar o grupo de amigos como o grupo de gorilas. Entende? Então a Google ela suspendeu temporariamente, corrigiu o problema e aí, né, enfim, o sistema acho que nem existe mais. Foi substituído por outro modelo. Outro problema disso aí. Tem uma coisa que se chama policiamento preditivo, que é o que se tem nos aeroportos, as câmeras, né, de inteligência artificial tentam detectar possíveis criminosos que estão circulando por ali. Pelo fato da inteligência artificial ser muito boa em detectar pessoas brancas, ela erra menos, porque ela pode errar. Imagina você andando no aeroporto e ser confundido com um criminoso, né? Ok, depois se ficar provado que você não era, tem os procedimentos que são executados e tal. O problema disso é que a incidência de pessoas pretas que eram confundidas com criminosos era alarmante, era muito grande. Então, se você tiver a pele preta, quando você vai para um aeroporto, você já vai apreensivo. Meu Deus, será que tem naquelas câmeras? Vai me confundir? Entende? Então, você acaba gerando exclusão dessas pessoas por um uso inadequado da inteligência artificial. Outro problema também de viés da IA, isso a gente chama o problema do viés. Os dados que nós temos para treinar a IA mostra que, majoritariamente, nós temos encargos de, por exemplo, diretoria, de presidência de empresa, homens. Eu não estou fazendo discurso nenhum, estou falando a prática, sim, que a IA mostra, né? E sim, a nossa sociedade ela tem dividido os cargos de maior poder,
pertencem aos homens, e as mulheres têm os cargos de cuidado. Onde é que elas se dividem mais? Por exemplo, enfermagem, secretariado, vendas, pós-vendas. Qual que é o impacto disso ao treinar a IA com esses dados? A Amazon, eu acho que em 2023, tinha um sistema de recrutamento e seleção onde essa IA aprendeu que cargo de tecnologia é cargo de homem. Porque se você for num curso hoje de sistemas de informação, eu dou aula nos cursos de sistema de informação, já dei aula em ciência da computação, majoritariamente são homens, né? Os homens procuram mais essa área por alguma razão. Mas a IA aprendeu, então, que é uma área de homem. Logo, quando esse sistema de recrutamento identificava que a candidata era mulher, ele tendia a excluir de cargos relacionados à tecnologia. Também, a LinkedIn sofreu por algum tempo, e ainda é um problema lá, que ela não direciona cargos de liderança, né, com altos salários, para mulheres. Ela tende a direcionar mais para homens. Porque ela aprendeu com os nossos dados a agir assim, entende? Então não é que a inteligência artificial é racista, não é que a inteligência artificial é uma máquina que reproduz o nosso comportamento. É um reflexo da sociedade, em curtas palavras. Exatamente, é um espelho da sociedade, então ela aprende com nossos acertos, ela aprende com nossos erros e ela reproduz os nossos problemas como as nossas soluções também. Bom, professor, e justamente esses dados, então, né, eles são alimentados por nós. Exato. Pelas pessoas atrás das máquinas que vão replicar o que está sendo colocado ali. É isso? Exatamente. Nós geramos os dados, usamos os dados para treinar a IA aprende a reproduzir também os preconceitos, né? Juntamente com o que ela tem que fazer. No caso da IA treinada para reconhecer rostos, ela vai reconhecer rostos, mas ela vai ter mais dificuldade para reconhecer rosto de pessoas pretas. Da mesma forma, a IA foi treinada para fazer seleção de currículos, mas ela vai tendenciar a escolher homens para cargo de liderança, porque ela aprendeu assim com os nossos dados. Para tentar mitigar esse tipo de situação, existem vários mecanismos que a gente chama de governança. Entre eles, fazer uma qualificação dos dados para treinamento da IA, de modo que nós possamos evitar a inclusão de vieses discriminatórios nos algoritmos, para poder ter uma IA mais confiável, né? Uma IA que se possa usar sem temer que ela venha a excluir pessoas, nesse caso, né, especificamente mulheres e negros. Mas existem vários outros casos, né, que dá para contar. Na Europa, por exemplo, tinha um sistema para seleção de inquilinos, né, de moradias, que ele discriminava qualquer estrangeiro, né? Então, se a pessoa era residente do país, ela tinha um preço, praticava um preço de mercado. Se ela era de outro país, era imigrante, praticava-se outro preço. E não é que o dono da imobiliária, né, da rede de imobiliárias, quisesse isso. A IA fazia isso porque ela aprendeu isso com os dados, entende? Então, esse problema do viés é apenas uma das faces perigosas da IA. Nesse caso das IAs que a gente conversa hoje, né? Então, o ChatGPT, eu acompanho muito também o antigo Twitter, né? O X, que tem o Grok, é isso, né? Então... E muitas pessoas, inclusive a grande maioria, leva as informações dadas ali como algo imutável, né? É o que ele está dizendo ali, é o correto e ponto final. Então, não é bem assim. Não, veja só. Primeiro que os modelos de linguagem, eles são modelos pré-treinados, né? GPT significa Generative Pre-Trained Transformer, modelo de Transformer pré-treinado. O que significa ser pré-treinado? Significa que eu vou pegar um conjunto de dados e eu vou treinar essa IA. Por exemplo, o ChatGPT, agora eu não lembro até quando o treinamento dele é feito, mas vamos supor que até junho de 2024. Tudo que ela sabe é até junho de 2024. De lá para cá, ela não sabe mais nada. Então, tudo que você perguntar para ela, ela vai começar a inventar respostas.
mais atualizadas. Aí que tá o ponto, né? Porque ela não vai dizer que não sabe. Uhum. Trago um exemplo prático aqui. Teve, agora, recentemente, né, que faleceu o Papa Francisco. Uhum. E a gente, numa atividade de brincadeira, digamos assim, né? Foi lá e perguntou pro chat GPT algo nesse sentido, em relação a quem era o Papa e tal. E o chat respondeu com muitas informações. Isso o Papa já tinha, inclusive, tinha sido eleito já, escolhido o Papa Leão XIV, né? Uhum. E ela respondeu que o Papa Francisco era argentino, era o atual Papa, tinha sido escolhido lá em 2000 e... agora não vou lembrar, 12, 13, enfim. Mas trouxe a informação velha, não tinha sido atualizado já. Sim. Fazia um tempão, né, cara? Então... Mas a respeito disso, porque a gente também vê bastante... Hoje está muito em voga as pessoas serem capacitadas para aprender a utilizar a ferramenta, né? Uhum. E a gente ouve muito de você treinar a inteligência artificial. No caso do ChatGPT, a gente conseguiria trazer todas essas informações, alimentar ele com novas informações para que com a nossa base também ele consiga nos trazer novos resultados? Sim. Tem algumas formas de contornar essa limitação de informação do modelo de linguagem. É que nós precisamos entender primeiro que um modelo de linguagem não é um oráculo. Ele não deve ser usado para perguntar coisas. Uhum. Ele é muito legal você usar para te dar insights, para te ajudar a raciocinar. Você teve a ideia, você escreveu um texto, pede para ele agora dar uma olhada para deixar mais fluido. Uhum. Sabe? A ideia foi tua, ele ajudou a organizar. Usar ele como oráculo é o primeiro erro. Sim. Usar ele para fazer por você é o segundo erro. Quanto a expandir as capacidades dele, existem várias técnicas. Dentro dele mesmo, tem opções lá que você vai ver. Pesquisar na web, por exemplo. Não só o GPT, como outras ferramentas também. Você ativa a pesquisa na web e ele passa a não depender mais da informação dele. Ele vai pesquisar na internet, né, em algumas bases, para buscar a resposta para o que você perguntou. Isso é uma coisa que ajuda. Qual que é o problema disso? Também é que nem tudo que está na internet é confiável, né? Uhum. A própria Google, lá no buscador, quando você pergunta algo, ele não vai trazer o que é mais correto, ele vai trazer o que é mais relevante, o que está mais em alta, né? O que é mais popular. E nem tudo que é popular é... E né? muitas vezes o que está sendo pago, inclusive, né? Exatamente, muitas vezes o que está sendo pago. A tua pergunta, ok, eu tenho um modelo de linguagem, eu quero adaptar com as minhas informações, eu quero treinar. Existem várias formas de fazer isso. Uma delas a gente chama ajuste fino, né? O fine tuning. É muito mais técnico, é um pouco... É bem técnico, na verdade, o trabalho de se fazer o treinamento de uma IA por meio de fine tuning. O que o pessoal tem feito bastante é uma outra técnica chamada RAG. O RAG, R-A-G. Retrieval Augmented Generation. Eu acho que é isso, é RAG. O que essa técnica implica? Em você fornecer documentos para um modelo fazer pesquisa no documento que você forneceu. Então, vamos, por exemplo, eu quero que a minha inteligência artificial ela converse comigo sobre o artigo que eu tenho aqui, né? Vamos supor que você tem um texto e você quer conversar com ela sobre aquele texto. Está com preguiça de ler, quer compreendê-lo por outras visões, sobe esse texto para a IA e pede para ela te responder com base nesse texto. É o que ela vai fazer. Então, é uma forma de você superar essa limitação, né? Vamos dizer que o texto é da semana passada, a IA não sabia que ele existia. Uhum. Mas você pegou, subiu o texto para ela e agora você está conversando com ela por meio desse texto. Uhum. É claro que mais tecnicamente você consegue jogar lá muito mais documentos, muito mais fontes de informação para que você tenha uma IA adaptada ao que você quer, ao teu contexto. Quer uma IA especializada em conhecimentos médicos? Faz um processo de RAG, né? Com os documentos
pertinentes à área da medicina. Então, você vai conversar com ela, ela vai te responder com base naqueles documentos. A chance dela errar é muito menor, porque está ali a informação. Mas ainda assim tem a possibilidade de... Ela tem as informações daqueles documentos, mas ela tem as informações prévias dela. Ainda assim, de daqui a pouco trazer algo que não vai bater nem com um nem com o outro, vai inventar. Não tenha dúvida, porque no processo de treinamento do modelo, tem uma fase que a gente chama de treinamento por reforço. Então, as pessoas iam treinar a IA e premiavam ela por qualquer resposta. Porque a resposta errada era premiada mais do que a não resposta. Entende? Então, se a IA não desse resposta, ela era penalizada. Se ela desse qualquer resposta, ela ganhava, que nem treinar cachorro, né? Ganhava lá o prêmiozinho. O que a IA aprendeu? Que é melhor responder qualquer coisa do que nada. Sim, do que dizer não sei. Exato. Então, ela começa a alucinar, que é gerar essas respostas inventadas, né, de dentro... Porque ela funciona dentro de uma distribuição de probabilidades, né? Ela não pensa como a gente. Quando a IA ela escreve assim, o pássaro é vermelho, ela não sabe o que é pássaro e ela não sabe o que é vermelho, ela não dá significado. Mas, dentro da frase dela, ela começa a calcular, na verdade ela já tem essa distribuição de probabilidades, então ela calcula a probabilidade de qual seria a próxima palavra. Vou dar um exemplo bem claro. Ó. Se eu perguntar para vocês completar a frase, pedir para vocês completar a frase, fui na padaria comprar... Sim, tu vai pensar pão, né? Pão. Porque a probabilidade de ser pão é muito grande. Só que nós humanos, nós não pensamos como probabilidade. Ou algum de vocês colocou dentro de um espaço amostral o número de palavras possíveis e calculou mentalmente pela fórmula de probabilidades. O cérebro humano não trabalha assim. Nós somos heurísticos, nós trabalhamos com histórias. O nosso cérebro ele é muito ligado a histórias e contextos. A IA não, a IA é matemática. Então, essa história de dizer que a IA ela é como o cérebro humano, não tem nada a ver com o cérebro humano. É matemática lá dentro, é probabilidade, relação, operações com matrizes, tudo aquilo que a gente aprende lá no ensino médio, né, e alguma coisa do superior, é o que está fazendo a IA funcionar. Ela não pensa, não sabe o que está dizendo. E essas teorias, agora entrando nas teorias de conspiração, né, inclusive, de que o desenvolvimento da tecnologia ele vai chegar num ponto ali em que vai assumir, digamos assim, uma conduta própria, né, sem a necessidade de que tenha um ser humano por trás ali ditando o que pode, o que não pode. Cria suas leis. Nesse sentido, ela assumiria essa condição que só o ser humano tem, né? Que é da heurística e tudo mais, né? Não é o raciocínio matemático que é hoje feito pela inteligência artificial. Sim. O que nós temos de evidências hoje científicas sobre essa possibilidade, não é nem possibilidade, porque como eu falei antes, uma IA, uma inteligência artificial geral, ela está no campo das hipóteses, né? Filosóficas, nem matemáticas e nem científicas possíveis. Mas o que acontece? Existe sim um problema que a gente chama de instanciação perversa dentro do mundo da IA, principalmente relacionada aos agentes. Agente é um tipo de inteligência artificial que consegue agir por conta própria, com relativa autonomia. Como é que um agente funciona? Você determina que ele tem um objetivo. E aí ele vai fazer o que for preciso dentro das limitações dele, óbvio, né, para atingir aquele objetivo. O medo do pessoal, e aí já é um medo um pouco mais sério, é com relação aos agentes que aprendem por reforço, sozinhos, né? Se ela tem um objetivo, se ela tem que atender aquele objetivo, seja qual for, pegar café, limpar o chão, cuidar de uma arma nuclear, qualquer coisa, né? Se ela tem que atender aquele objetivo, e se ela aprende mecanismos para atender aquele objetivo, o que é que ela poderia aprender? Será que uma desses meios seria potencialmente perigoso para o ser humano? Vou dar um exemplo da ficção científica. O filme dos Vingadores, A Era de Ultron.
Foi criada uma IA, né? Que o próprio Ultron, que ele deveria proteger o planeta. Missão. Então, ele tem um objetivo, proteger o planeta. De repente, ele se dá conta de que a humanidade é a ameaça do planeta. Então, ele aprendeu, ele chegou à conclusão de que para proteger o planeta, eu tenho que fazer o quê? Eliminar a humanidade. Eliminar a humanidade. Entende? Então, essas hipóteses, elas são factíveis a depender da quantidade de recursos que nós demos para uma inteligência artificial cuidar. Eu espero que ninguém seja tolo bastante de dar uma arma nuclear para uma IA cuidar, de dar um objetivo sem travas, né? Mas nesse sentido, então, há sim a possibilidade, né? Porque precisa da mão do ser humano só dar a permissão. Né? Então, sim, claro que existe, mas não podemos confundir essa possibilidade com a possibilidade da IA ter consciência. Sim. Não é que ela está ciente do que está fazendo, é que para atingir aquele objetivo ela achou um caminho. E que ela, por conta ali, vai evoluindo e se apropriando de outras tecnologias, algo nesse sentido, para ser independente, né? É muito em cima do que é dado de funcionalidades para ela, né? Exato. Alguém vai ter que dar a arma, né? E ensinar a puxar o gatilho, por exemplo. Né? Ensinar a fazer a mira, puxar o gatilho, né? E olha, considerando que já tem uns robozinhos, né, de guarda, já viram aqueles cão robô? Sim. Até a Guarda Metropolitana de São Paulo está usando. Claro, não tem armas letais em São Paulo, mas na China, Estados Unidos já usam cão robô com arma de guerra. Sim. Tanto é que essa é um universo muito paralelo, né? Mas, assim, da questão da ficção científica com o que a gente está vendo na realidade, né? Tanto é que muitas séries, filmes de poucos anos atrás que tratavam de ficção científica, eu fui reassistir alguns conteúdos agora recentemente, tipo o filme o Her. Cara, já é ultrapassado, a gente já passou aquela fase lá, que é um filme de 2013, 14, eu acho. Então, tem muitas situações assim que lá ele tá mostrando, em outros exemplos, ele tá mostrando algo, tipo os cãezinhos, né? Eles apareceram lá atrás no Black Mirror. Eles fizeram exatamente o mesmo modelo que lá atrás, naquela série, deu ruim. Por que estão reproduzindo e chegando tão perto do negócio, né? Parece que estão querendo brincar com a coisa, né? Eu sempre me preocupo com a quantidade de recursos que é dado para essas tecnologias, né? Porque eles criarem consciência, não há possibilidade lógica, né, de assumir isso. Mas sim, dele ter um objetivo e para atingir aquele objetivo assumir caminhos potencialmente perigosos, isso é factível. Tem um exemplo bem prático, para você ver como é factível. A OpenAI fez um teste dentro de um joguinho de corrida de barcos. Maze Running, eu acho que era o nome do jogo. Pode estar enganado, mas eu acho que era Maze Running. Esse barco, qual que era o objetivo dele? Conseguir a maior pontuação possível. Objetivo. Para isso, ele não precisava... Como é que é o jogo? Tinha que percorrer um circuito, né? E conforme percorria o circuito, ia tocando em pequenas boias, e ao tocar nessas boias, ganhava ponto. O que a inteligência ali aprendeu? O que o agente aprendeu? Que ele não precisava correr com os outros barcos, que ele só precisava ficar girando em círculo e tocando na boia. Entende? O que foi inferido disso? A inteligência artificial ali, naquele momento, foi a primeira evidência de que ela poderia aprender a trapacear para atingir um objetivo. Entende? O objetivo era claro, consiga o máximo de pontos possível. O que o humano esperava? Que ela circulasse de uma corrida normal. O que ela fez? Trapaceou, ficou batendo na boia. Porque provavelmente não foi apresentado regras, né? Ou foi? Então, esse que é o problema. Quando você coloca num ambiente para que ele aprenda sozinho, né? Como é que isso funcionaria? Funcionaria como você usando um controle pela primeira vez. O que acontece se apertar aqui? Aconteceu X. E ali? Y. Então, vai aprendendo. Se você apertou e fez alguma coisa errada, você não vai fazer, você se penaliza. Né? Então, é mais ou menos assim. Aí ela vai ganhando pontos internos quando acerta e vai ganhando penalizações quando erra. Então, ela vai sabendo quando acerta, quando erra, quando acerta. A base por trás do aprendizado por reforço da IA é esse. Sim.
E então ela é colocada no ambiente e vai aprender o que for preciso. Sim. A gente vindo agora um pouquinho mais para essa outra ponta da inteligência artificial, que agora também tá virando meme, um monte de coisa arada, né? Que é as imagens generativas, né? Tanto as estáticas, as fotografias digitais, mas principalmente os vídeos, né? E também, ali 2 anos atrás, os vídeos gerados por IA eram tosquíssimos, e agora eles já estão num outro patamar, né? Sim. O que são? Como que funciona essa parte da tecnologia? Como é que funciona? Bom, isso também tem um impacto muito agressivo na sociedade, a gente pode falar depois. Mas como é que funciona? Existem várias técnicas. Uma delas você tem 2 modelos de rede neural, né? A gente chama esses 2 modelos de redes neurais adversárias ou adversativas. Uma delas vai tentar criar um desenho mais, por exemplo, se for para ser realista, mais realista possível. E a outra vai tentar descobrir se é real ou não e vai sempre penalizar. Então, o que acontece? Eu vou pedir para esse cara aqui que foi treinado para desenhar. Desenhe a foto do Paulo, né? Minha. Ultra realista. E essa aqui vai tentar dizer se foi uma IA ou se não está realista. E ela vai olhar a primeira vez, não vai estar boa, essa aqui faz de novo. Não vai estar boa, essa aqui faz de novo. E nesse processo do fazer de novo, ele vai calibrando os parâmetros dela para fazer cada vez melhor. Entende? Até que chega um momento que essa não consegue mais reconhecer se foi feito por IA ou se é uma foto real. E aí você tem um modelo capaz de criar fotos ultra realistas. Então esse é uma das técnicas. Na prática, o que ela está fazendo? Quando uma IA pega uma foto, vamos pegar, gostei da xícara, bonita. Se você tirar uma foto dessa xícara e der para uma IA reconhecer, o que ela vai fazer? Ela vai transformar a foto numa matriz numérica multidimensional, né? Ela não vai ver a foto, ela vai ver só números, só uma matriz multidimensional numérica, formada por números. E é assim que ela forma imagens. Ela não desenha, não pinta pixels. Ela calibra o número de pixels com base nas cores que você quer. Cada cor, rosado vai ser um número. Entende? É tudo matemática, é tudo cálculo. Por isso que a calibragem de parâmetros matemáticos dela é importante para gerar imagens, inclusive. Porque para IA não existe imagem, existe matriz numérica. Sim. Entende? São só códigos. É como se fosse uma programação ali de um software. Imagina uma tabela do Excel. Gigante, cheia de números decimais, né? Em 3 dimensões, pelo menos. Sim. É uma imagem para inteligência artificial. E isso se aplica para a parte generativa da imagem, da foto, do vídeo, também, do áudio. Do áudio. Porque, nossa, são situações ali muito extremas o grau de evolução. De curto prazo, né? Ele é muito exponencial esse negócio, né? Então, se ele foi exponencial, nesse primeiro momento, a exponencialidade dele vai continuar acontecendo, porque se continuar, também é assustador, né? O grau onde é que consegue chegar, porque em menos de 3 anos do negócio tosco para você já começar a confundir, o que vai acontecer nos próximos 3 anos? Qual que é o próximo salto? Entendo. Então, veja só, com relação aos modelos de linguagem que interpretam e geram texto, o que acontece? Até o final do ano passado, tinha um medo muito grande de que a maior parte dos dados hoje disponíveis na internet, textos, é gerado por IA. Não é mais o ser humano que cria, é gerado por IA. Qual que é o problema disso? Que quando eu treino uma inteligência artificial com dados humanos, ela vai aprender a replicar coisas humanas. Vai parecer que foi um humano que fez, porque ela está replicando coisas humanas. A IA não inventa nada, não cria nada. Ela replica, ok? Se eu não tenho mais dados humanos, o que eu tenho lá é dado de IA, eu vou treinar IA com dado de IA. Isso a gente chamou dentro da ciência de poluição recursiva. Eu vou treinando IA com dado de IA. E aí eu não crio mais nada novo. A gente chega num platô de criatividade, por quê? Porque as pessoas também estão pedindo para a IA fazer tudo, né? Trabalho de escola se pede para a IA. Planejamento de roteiro de vídeo se pede para a IA. Hoje, o próprio vídeo se pede para a IA.
Se tudo eu peço para a IA, se a IA só é treinada com o que ela mesma cria, então a gente atingiu um pico de criatividade. E ninguém cria mais nada. A humanidade, teoricamente, pararia de gerar qualquer coisa nova. Então, esse era um problema que tínhamos medo. Pensando nisso, os modelos de linguagem, eles perderam um pouco essa tendência de crescer, de ser treinado com dados, e eles passaram a investir mais em uma outra capacidade dos modelos, que é de raciocínio. Já viram os modelos que raciocinam? Você pode ir, por exemplo, qualquer modelo hoje, você ativa lá raciocínio, reasoning model ou modelo de raciocínio, todos eles têm. E aí, conforme ele vai te respondendo, ele vai mostrando o que ele está pensando, né? Como é que ele chegou àquela resposta. Então, está sendo investido muito nisso para poder aumentar a capacidade dos modelos. Está sendo investido muito em agentes para aumentar a capacidade dos modelos e em poder de processamento, né? Mas, então, o que a gente vê daqui a 3 anos? Os modelos de linguagem, eles não é que não tem para onde ir, é que não faz muito sentido mais enchê-los com dados para treinar. Então, estamos aumentando a capacidade deles com raciocínio e com integração com agentes, por exemplo, né? Então, pode ser que haja a aceleração desse início, ela não tenha a mesma constância. A tendência é que não tenha mais dentro daquele contexto. Agora sim, você vai ver ferramentas incríveis que usam os modelos que já tem. Por exemplo, o Manus, né, da chinesa, acho que o nome do sistema multiagente é Manus. É incrível, mas ele já não é só um modelo de linguagem, ele é um sistema multi-agentes. Você pede para ele fazer um site para você, e ele não só faz o site como o chat GPT faria. Ele faz pesquisa de mercado, ele faz benchmarking, compara com outros sites, ele vê se você pedir determinado produto, ele já checa preço médio, sabe? Ele faz o que uma equipe de marketing faria e te entrega o site no final pronto e adequado. Então, é uma capacidade que vai além dos modelos de linguagem usando agentes, por exemplo. Então, sim, vai ter evolução. Outra tendência daqui a algum tempo é colocar IA em dispositivos vestíveis, por exemplo, relógio. E daqui a pouco em TV, em controle remoto. Tudo que tem software vai poder ter IA. E a Google já começou com o Wear OS deles para vestíveis, né? Relógio, enfim. Qual que é a implicação disso? Você vai chegar em casa e vai pegar o controle, vai ficar 1 hora escolhendo o filme e não escolhe nenhum e vai dormir? Né? Quem nunca fez isso? Não, você vai chegar em casa, vai sentar no sofá, vai conversar com a TV. Olha, hoje eu tive um dia estressante, eu quero uma lista com 5 filmes e eu quero só relaxar. Primeiro, ela já vai te conhecer, já vai saber teus gostos para filme, ela já vai saber reconhecer até o teu tom de voz e vai te dar uma lista de 5 filmes perfeitamente adequados para você naquele momento. Essa que é a tendência, não é longe não. Daqui, sei lá, dentro de 10 anos a gente vai poder ver esse tipo de coisa. Paulo, e trazendo o assunto talvez um pouco mais próximo do que é o dia a dia das pessoas, né? Que é o estar presente ali no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, nas redes sociais, né? Rodando tela. A gente fala muito do algoritmo, né? Que o algoritmo é inteligente e a gente percebe essa inteligência porque tu vai pesquisar alguma coisa no buscador ali, do Chrome, no Google, né? Logo ele vai te trazer um anúncio lá, depois no Instagram, no Facebook, vai ter alguma coisa referenciada àquilo, né? Mas o que é esse algoritmo, cara? Ele é algo numérico também, matemático, assim como é os chat da inteligência artificial, algo nesse sentido? Tem paralelos? É uma forma de inteligência, inclusive? Sim, com certeza. Os algoritmos usados dentro das redes sociais, eles são algoritmos de inteligência artificial. O que é um algoritmo? Algoritmo nada mais é do que uma sequência de passos para atingir algum objetivo. Uma receita pode ser considerada um algoritmo. Eu vou fazer um bolo. Qual que é o algoritmo para fazer o bolo? A receita de bolo. No contexto da computação, é uma sequência escrita em linguagem de programação.
né? Uma linguagem de programação. A questão é que quando envolve inteligência artificial, são algoritmos muito sofisticados que implementam modelos matemáticos igualmente sofisticados, que vai usar, como eu falei, redes neurais, vai usar teoria estatística, vai usar probabilidades, sabe? E o que é o perigo da inteligência artificial nas redes? Primeiro, eu quero deixar claro que o perigo não é da IA. A IA é uma tecnologia que pode nos levar e está nos levando para um futuro brilhante. O problema é o uso que se faz dos algoritmos de IA dentro das redes sociais. Ali tem dois problemas. Um é a erosão da privacidade e o outro é a curadoria de conteúdo. Como é que começa tudo isso? Tem coisas que você não quer que ninguém saiba que você faz, porque é privacidade, né? Você tem o direito à privacidade, é um direito fundamental. Então, vamos supor que você está rolando a tela do celular e aí você viu aquele vídeo que te interessou. Seja o que for que vem na tua cabeça agora, é aquele vídeo que te interessou e você parou e começou a olhar. E você não quer que ninguém saiba que você vê essas coisas, né? Seja o que for, seja produto para emagrecer, seja qualquer coisa, né? Então, você dá até uma chegada assim, né? Para que ninguém te veja. O algoritmo e o detentor do algoritmo, ou seja, a empresa da rede social, já sabem que você está vendo aquele vídeo. Lugares que você vai que você não quer que ninguém saiba. Pensa aí num lugar que você vai que você não quer que ninguém saiba. Qualquer lugar. Pode ser uma delegacia, por exemplo, registrar um BO, né, sobre alguma situação constrangedora. O algoritmo já sabe que você está lá. Se tu tá com o celular no bolso... Tá com o celular. Se você ativou aquela opção, o seu navegador quer saber onde você está e você diga permitir sempre, Sim. Pronto, você está sendo monitorado. Ou seja, não tem onde você vá, não tem o que você veja que você possa ver com privacidade. Então, isso é um problema muito sério. E o que o algoritmo faz com isso? Ele vai usar essas informações, além de tudo que você clica, de tudo que você comenta, compartilha, curte, para te colocar dentro de um perfil. Eles dividem as pessoas em perfis consumidores, né? Esses perfis, muitas vezes, eles são divididos, inclusive, por vulnerabilidades psicológicas. Que significa isso? Primeiro, para venda de produto. Para venda de produto, a IA ela vai te oferecer sempre o produto certo, ou quase sempre, na hora certa. Tão certo que, muitas vezes, isso acontece demais. Você comenta com teu parente, com a tua mãe, com teu amigo... eu queria tanto uma bicicleta, assim, assim, assim. De repente, você está na rede social que aquela bicicleta que eu comentei, o celular está me ouvindo. Não, o celular não precisa te ouvir. Isso se chama estatística, isso se chama matemática. Ele é tão bom em calcular a tua necessidade, se antecipar a tua necessidade, que ele te oferece aquilo que você está pensando. Por que você está pensando? Porque você está num ambiente onde provavelmente alguém mais está usando aquilo, ou você está numa cidade em que muita gente anda de bicicleta, então ele vai presumir que você vai querer comprar uma em algum momento, dependendo do que você posta, curte e compartilha, os lugares que você vai. Passou na frente de uma loja de bicicleta, ficou lá 3 minutos, pronto, 3 minutos. Um vídeo, se você parar 4 segundos, o algoritmo já pegou que você gostou. Teve interesse. Teve interesse. Então, veja, isso para vender produto, né? Não é que o telefone celular te escuta. Todo mundo acha que sim, mas não precisa e não tem viabilidade e muito menos recurso. Sim, isso, aproveitando o gancho, né, Claro. Paulo? Isso é uma lenda, então, que o lenda. celular escuta. Porque isso a gente ouve falar desde quando começou ali a rede social a oferecer esse tipo de produto, né? Isso é uma lenda urbana. Isso é matemática. E aí você vai me dizer assim, tá, mas eu não interajo na rede social, eu bloqueei tudo, eu não deixo ele saber onde eu estou, e eu nem entro muito na rede, mas quando eu entro tá lá. Como é que pode? Como é que você me explica isso? Mesmo que você não dê os seus dados, ele sabe teu sexo, ele sabe a tua idade, sabe tuas preferências, se você é casado ou solteiro. E o que o algoritmo faz? Ele vai nos teus amigos.
em volta. O que os amigos dele estão usando? Qual é o estilo? Tem bicicleta? Não tem? Probabilidade. Faz um cruzamento ali de Exato. dados. Estatística. Ah, você não tem amigos? Você é um cara antissocial? Ele vai num mundo com bilhões de usuários, pessoas com as mesmas características que você. Mesma faixa etária, mesmo estado civil, mesma cor de pele, preferências, sabe? E ele faz esse cruzamento estatístico com bilhões de pessoas e vai acertar o que você quer. Uma hora ou outra. Vai aparecer produto ali que não tem nada a ver com você? Vai. Mas uma hora ele acerta, entende? O algoritmo é assim. Ok, produto. Agora tem uma questão que é mais grave do que isso, que é a venda de ideias. Quando você fala em venda de ideias, você está falando em criar grupos de pessoas identificadas por vulnerabilidade psicológica e alimentá-las com ideias, com vídeos, por exemplo, com textos, que podem fazer com que essa pessoa, com o passar do tempo, por ser colocada dentro de uma bolha de informação, porque quando isso acontece, qual é a consequência? O algoritmo identificou você. Você tem predisposição para acreditar em teorias conspiratórias. Pronto. Alguém vai fomentar e vai pegar a segmentação e vai usar para te bombardear com teorias conspiratórias. Vai te prender numa bolha de informação, e essas bolhas de informação evitam que você tenha contato com o contraditório, né? Isso faz com que você, com o passar do tempo, se radicalize nas formas de pensamento. Por isso que, nos anos 90, a gente não via as pessoas brigando tanto por causa de questões políticas. A gente via brigando por causa de música, de time de futebol, né, que era o que a TV trazia para nós. Agora, as redes sociais elevaram isso a um patamar nunca visto antes. A polarização, o ódio, né, esse fomento da doutrinação ideológica, ela é potencializada com muita força pelos algoritmos de IA dentro das redes sociais. E todo mundo acha que não. Eu não sou polarizado, eu sou racional, todo mundo se acha racional, né? Então pensa bem, se você perdeu a capacidade de sentar com alguém que pensa diferente e conversar sem xingar, sem brigar, você já se polarizou ou está em processo de se radicalizar. Sim. E nesse sentido das ideias, né? De utilizar o algoritmo ou do algoritmo estar fazendo essas ações. Ele também é 100% no quesito matemático, em que a pessoa que ela está sendo direcionada pelo algoritmo para um lado, o mesmo algoritmo ele pode direcionar a outra que tem as pré-definições ali para o outro lado. Não quer dizer que o algoritmo ou a rede social vai ser utilizada como um mecanismo para pegar todos o que pensava de um jeito e o pensava do outro, você vai generalizar eles e todos levar para a mesma direção? Tem uma coisa e tem outra, né? As duas coisas são verdadeiras. Depende do contexto. Veja só. Um exemplo prático do que eu estou falando, registrado em artigo científico. O exemplo das eleições dos Estados Unidos em 2016. Foi feita essa segmentação por perfil psicológico, identificada vulnerabilidades, e uma empresa chamada Cambridge Analytica, ela fez essa segmentação e depois o Facebook foi bombardeado com informações conspiracionistas, com informações tendenciosas com relação às eleições, para pegar este grupo gigantesco de pessoas, o que levou a definir, inclusive, o resultado das eleições. A própria Brexit, na Inglaterra, que foi a separação, né, do Reino Unido. Do Reino Unido, do Reino Unido da União Europeia, também foi resultado junto dessa Cambridge Analytica, né, que bombardeou a população com informações com um viés, né, tendencioso a promover o Brexit.
Então, a rede hoje, ela consegue, né, por meio de pessoas que patrocinam esses conteúdos, no caso lá foi isso, mas a própria rede, ela consegue escolher o que ela quer que seja mais visto. Posso dar um exemplo bem polêmico? À vontade. Eu não vou fazer julgamento de valor, né? Eu vou falar o que aconteceu. Veja bem, você tem o vídeo aquele vídeo do Messi lá no final da Copa da Argentina. Lembra? Teve um vídeo bem famoso do Messi. Esse foi um dos vídeos mais vistos do mundo ao tempo dele, né? E olha só, é um vídeo que interessa ao mundo inteiro que gosta de futebol. Lá na África, tem alguém que gosta de futebol? É fã do Messi? O Messi era famoso. Poxa vida, seleção argentina campeã. Ok, então vai passar. O pessoal da África vai se interessar. Na Europa, tem muito mais. Na Ásia, tem também. Estados Unidos, América Latina, pô, Messi é daqui. Ou seja, o mundo inteiro se interessou por esse vídeo. E, no entanto, ele não atingiu metade das visualizações que o vídeo do Nicolas atingiu. Entende? Eu não estou fazendo julgamento de valor, estou dando um fato. Sim. O vídeo do Nicolas, ele atingiu mais de 300 milhões em uma plataforma da Meta. O Brasil não tem metade, tem... De usuários, né? Eu não lembro agora o número de usuários que o Brasil tem no Instagram, no Facebook, que é da Meta. Mas de população tem menos que isso. População tem menos que isso, de usuários tem muito menos ainda. Quer dizer, um vídeo que interessa ao mundo inteiro teve menos visualizações. O pessoal lá da Europa está preocupado com o Pix no Brasil. Lá na África estão preocupados com o Pix. Não faz sentido, entende? Esse impulsionamento que a Meta fez. Mas é uma tendência, né? Que a empresa tem agora, né? É um fato, não estou julgando, né? É um fato que a Meta está tendenciando, né? Para, seja a razão que for, para um lado ideológico que se alinha com o presidente dos Estados Unidos, né? É direito da empresa, a empresa está lá. Agora, o problema disso é o que faz com os usuários, né? Porque se ela está impulsionando esse conteúdo, quem acessa a rede vai acabar tendo contato só com esse tipo de conteúdo. E aí acaba causando aquela bolha que eu falei, né? Sim. E justamente nesse sentido, né? Não só dos conteúdos e do impulsionamento das próprias plataformas, mas até voltando um pouquinho ali daquela outra tecnologia das IAs generativas, né? Das imagens e tal. Hoje, ainda você consegue distinguir. Mas tem algo sendo debatido, ao menos, a respeito disso, de que eu tô aqui falando e eu não vou conseguir provar que não sou eu que tô falando. Isso na esfera pública, por exemplo, né? De ser algo tão factível de que você não vai conseguir provar a não veracidade daquele conteúdo. Tá sendo debatido algo nesse sentido? Para que lado que a gente está indo nisso? Tanto está sendo debatido que no final de 2023, o governo dos Estados Unidos, o 2024, final de 2024, assinou um decreto, lá é outro nome, lá é ordem executiva, que é equivalente no Brasil a decreto presidencial. E nesse decreto tinha algumas regulamentações para IA, e dentre essas regulamentações estava o seguinte: todo o conteúdo gerado por IA tem que ter um rótulo. Para quê? Para dar transparência. Para que as pessoas saibam, esse conteúdo é gerado por IA. Sempre. Para evitar esse tipo de engano. Porque sim, a gente está chegando num nível em que vai ser impossível identificar, discernir um vídeo real de um vídeo deepfake, né? De uma pessoa falando algo que ela não falou gerado por IA. E para evitar essa inundação da internet com deepfakes, é que no mundo inteiro, e esse âmbito global, está sendo discutido essas ações de governança, entre elas, botar uma marca d'água em tudo que for feito por IA, por exemplo. Outra coisa é dar transparência. O que é transparência? A maior parte das pessoas não tem ideia disso que eu falei sobre as redes sociais, de que elas estão sendo vigiadas, sim. Onde elas vão, o algoritmo sabe. O que elas veem ali, que não quer que ninguém veja, o algoritmo sabe. Há essa vigilância, mas elas não sabem. Então, a ideia é que a dar a transparência é que elas passem a saber. O algoritmo tem que deixar explícito para que ele está usando os dados dela. Ele vai ter que dizer,
Nós estamos usando os teus dados aqui para criar um segmento, vamos pegar o teu perfil psicológico e te oferecer conteúdo customizado o suficiente para te prender na rede e, quiçá, te tornar uma pessoa doutrinada dentro daquilo que acreditamos que você goste. Uhum. Sabe, o algoritmo dar transparência Sim. é fazer as pessoas saber dessas coisas. Sim. E há um cruzamento desses dados, Paulo, entre empresas. A gente sabe, por exemplo, as redes sociais ali, o WhatsApp e o Instagram é da Meta, a mesma empresa, né? Mas, por exemplo, há um cruzamento do Instagram com TikTok ou com o próprio YouTube também, que é do Google ali. Elas se conversam, esses algoritmos? Veja só. Para todos os efeitos, não, ninguém sabe, né? Porque elas são concorrentes. Sim. O que é valioso hoje? São os dados de usuários que depois vão ser usados para fazer essa segmentação de público-alvo. E quanto mais dados eu tiver, quanto mais eu conseguir segmentar, mais dinheiro isso vai render para a empresa. Então, de certa forma, não faria sentido acreditar que o Facebook estaria compartilhando com o outro, né? O que há, assim, é uma disputa gigantesca. Dá munição para o inimigo, né? Exatamente. Então, é mais fácil que haja, que se observa, né, que seja real, essa disputa mesmo descomunal entre as big techs. O compartilhamento é muito improvável. Embora, né... Mas a capacidade o modelo de como esses dados eles são coletados, deve ser muito parecido, né? Não deve ser, por exemplo, assim, a tecnologia que o Google usa é melhor do que a tecnologia da Meta para esse sentido do algoritmo. É que eles vão em fontes diferentes, né? O Facebook, ele vai contabilizar entre várias coisas o tempo de vídeo, o que você clica, o que você comenta, curte e compartilha. O TikTok, você não precisa seguir ninguém, você não precisa compartilhar. O tempo de tela que você fica em cada vídeo já é mais que suficiente para o algoritmo inferir o que você viu, né? A Google, por outro lado, não tem rede social, então ela capta teus dados de outras formas, né? Por exemplo, onde é que você esteve no Google Maps. Eu recebo todo final de mês lá, eu esqueci o nome do resumo, mas um e-mail mostrando todos os caminhos que eu percorri, né, na estrada. Assim. Então, a Google sabe onde eu estive, sim, quanto tempo eu estive. A forma de capturar dados é diferente de uma empresa para outra. Então, eles precisam desenvolver meios adaptados para aquele lugar. Não é que seja melhor ou pior do que uma da outra. É que são adaptados a contextos diferentes. Certo. Bom, Paulo, a gente vindo então para essa parte um pouco mais prática, para que as pessoas entendam a utilização da inteligência artificial pro dia a dia delas. E até fazer, de certa forma, uma analogia entre outros grandes impactos da humanidade nesse sentido capitalista mesmo, né? A Revolução Industrial, agora a gente está vivenciando uma revolução tecnológica, né? Que lá atrás a gente não passou por isso, mas está na história, né? De que as máquinas iriam substituir os humanos nas operações nas indústrias. E isso aconteceu. Mas outras profissões foram criadas no decorrer. Tanto é que isso que a gente está fazendo aqui agora, algum tempo atrás, não haveria a possibilidade, né? Inclusive, né? Então é algo criado, novo. Qual que é o cenário da tecnologia, da utilização da inteligência artificial? O que vai ser extinto realmente? O que vai ser adaptado? Né? Tem alguma previsão nesse sentido? Tem muitas previsões, tem muitos relatórios que falam sobre o impacto na empregabilidade. O que todos têm em comum? É exatamente o que você colocou, que não tem para onde fugir. A IA vai substituir emprego, como as máquinas da Revolução Industrial substituíram, como as máquinas do campo substituíram. Agora as máquinas do campo com IA vão substituir mais ainda a agricultura de precisão. Outro dia eu vi um trator que faz capinagem, né? Agora você imagina como é que ele faz. Ele identifica uma erva daninha e vem com uma enxada. Não, é no estilo Star Wars. Ele identifica a erva daninha e laser. Mata com laser a erva daninha.
Então, vá carpir um lote, já que você não tem o que fazer. Agora a IA faz também. Tem um trator que carpina lote. Né? Então, não tem para onde fugir. Ela vai, sim, substituir, mas vai criar muitos outros. Tem um dado eu acho que é da Forbes, que mostra que a procura por pessoas com conhecimento em IA aumentou mais de 300% nos últimos 8 anos. E que dos grandes empregadores, a maior parte deles, mais de 60%, busca pessoas com conhecimento em inteligência artificial. Não em desenvolver inteligência artificial, que é muito técnico. Utilizar. Como utilizar da maneira correta, como usar ela para impulsionar um negócio, para desenvolver uma ideia, sabe? Projetar coisas. Então vai haver muito mais possibilidades. Mas aí as pessoas vão ter que sofrer uma transformação, reaprender a viver no mundo, vão ter que se qualificar para o mercado. Mas é isso que toda tecnologia faz. Ela não rouba empregos, ela substitui empregos. Ela se transforma, né? Transforma. É mutável, né? Na verdade, você não... Um tempo lá atrás, né? Você não vai prender o parafuso ali com a mão, né? Você tem máquinas para isso já, né? Aí depois a máquina não vai mais precisar da operação humana, né? Então, mas mesmo assim vai ter que ter alguém pensando lá para programar, porque nem você falou, né? A situação que você falou, né? Para saber utilizar a ferramenta, né? Exato. Não para criar, mas utilizar. E com certeza, daqui a pouco tempo, outras profissões que inclusive não existiam, que agora existem, as de 2 anos para frente também. A gente nem imagina, mas que já vão estar aí presentes, né? Exatamente. Então, no quesito mercado de trabalho, é a evolução da sociedade nesse sentido, né? Engenheiro de contexto, engenheiro de prompt. Sim, 5 anos ninguém sabia que existia essas coisas, né? Mas hoje a demanda é gigante. Falta gente para trabalhar com isso. E o impacto vai vir, a gente já está sentindo. Sim. E provavelmente vai ser positivo. Agora, como você falou de forma muito legal, o cérebro por trás vai ser sempre humano. Tem que lembrar, a IA não cria nada. A IA, ela só reproduz. A IA, ela pode errar. A IA precisa de supervisão humana. E quanto mais a gente regulamentar, mais isso vai estar claro. Tem uma lei agora tramitando lá, passou no Senado, está na Câmara, que ela regulamenta a IA no Brasil. Não é regulamentar para impedir o progresso, é para justamente permitir um progresso qualificado, ordenado, organizado. Sim. E dentre eles está exatamente isso. Supervisão humana é necessária em áreas críticas. Né? Você não vai dar o poder para a IA fazer tudo. Tem que ter um humano. Entende que não vai faltar vaga de emprego, então? Só precisa se reorganizar. Paulo, você falou da regulamentação e da importância da regulamentação, principalmente para as situações da inteligência artificial, mas abrindo um pouco mais o leque, que é um assunto que também cada pouco está presente, né? Que é a regulamentação das redes sociais, né? Muito atrelado às próprias fake news, nesse sentido também, né? Isso em todas as áreas, né? E na área política também, inclusive, né? Que é uma preocupação jurídica e, enfim. Qual que é a tua visão de uma forma global em relação à regulamentação? Transcendendo a parte da inteligência artificial em si, do produto em si, né? Da ferramenta em si, mas também da usabilidade das pessoas, da forma como elas... da responsabilidade, melhor dizendo, né, das pessoas em utilizar essas ferramentas. Entendo. Eu sou um professor, né? Então, eu me preocupo sempre em promover o avanço por meio da educação, mas um avanço organizado, como a gente acabou de comentar. Eu entendo que a liberdade de expressão é um direito fundamental do ser humano. O ser humano, ele tem esse direito fundamental, ele precisa ser exercido sem travas. No entanto, qualquer constituição do mundo, inclusive a dos Estados Unidos, que é tão aberta, a liberdade de expressão ela não é irrestrita. Por exemplo,
eu chego aqui, né, conversar com vocês, e aí eu começo a xingar vocês dois, né? Ah, mas estou exercendo a minha liberdade de expressão, eu estou me expressando. Eu não tenho esse direito. Por mais que eu não goste do que vocês venham a dizer ou tenham dito, eu não posso sair do decoro, né? Então a liberdade de expressão ela é fundamental, mas ela não é irrestrita. Nas redes sociais, quando eu uso essa liberdade para espalhar mentiras, e tem muita gente que espalha mentiras sem querer, porque ela também está sendo enganada, entende? Mas se eu faço isso de forma deliberada, eu tenho que responder por isso, né? Se eu estou usando a minha liberdade de expressão para ofender a reputação de alguém de forma mentirosa, né, caluniando alguém, eu tenho que responder por isso. Eu não tenho esse direito, entende? Então eu acho que sim, as redes sociais, eles não podem ser um ambiente selvagem. A gente já passou essa etapa da evolução, onde resolvíamos tudo no braço, tudo no grito, né? Vamos usar nosso poder cognitivo para debater ideias, para discutir com respeito. Então, sim, eu acho que a regulamentação ela é importante, não só as redes sociais ser responsabilizadas, mas também as pessoas, porque senão a gente está caminhando para um mundo de selvageria, né? Um mundo onde não existem regras, onde cada um faz o que quer e todo mundo xinga todo mundo, onde a mentira pode circular livremente, e isso com certeza não vai gerar um futuro melhor do que esse presente que a gente está vivendo. Até criou-se, né, a ideia de que a internet é uma terra sem leis, né? E não é isso que deve acontecer, porque a internet é um espelho do que acontece na vida real, né? Tá lá no digital, mas tá no físico, é um espelho do que na vida real, não, melhor dizendo, no físico, né? Porque você tá lá a rede social digital, mas você tem também a tua rede social física, né? Que é o teu contato. E às vezes você alimenta lá no digital, acaba transformando uma guerra física posteriormente, porque foi alimentado lá, foi criado lá, e vice-versa, né? Então, eu vejo da mesma forma que você, né? Tem que existir os regramentos para a sociedade, de uma forma geral, conviver entre si de forma física e também, agora mais do que nunca, né? No digital, porque é necessário, né? Uma coisa... O digital virou uma extensão da nossa vida. Boa parte do que nós conversamos em roda de amigos é influenciado pelo que a gente viu na internet. Antigamente era pelo que a gente via na TV. Hoje, a gente é influenciado pelo que vê nas redes. Portanto, se as redes determinam a nossa vida física, então elas são uma extensão da nossa vida física e precisam ser organizadas tanto quanto a física, né? Ninguém tem o direito de espalhar uma mentira para as pessoas que depois não vão sequer saber que é mentira e vão ajudar a espalhar porque acreditaram naquilo. Tem coisas muito sérias sendo espalhadas. Talvez um pouquinho fora desse eixo aí, mas também gostaria de ouvir a sua opinião a respeito, sobre o momento que a gente está vivendo com a tecnologia em si, né? Porque no início, quando até tinha os termos lá, o advento tecnológico, né? O que vai acontecer... A sensação era de que, nossa, a sociedade, ela vai... Se ela tinha dificuldade do acesso à informação, ao conhecimento, agora com a democratização do conhecimento, vai evoluir. E, na verdade, a gente passou e ainda está passando por um período onde que a informação existe, mas a desinformação, ela toma um tamanho, muitas vezes, até maior. Nesse sentido, você considera que as pessoas... de maneira geral, elas vão aprender a utilizar a tecnologia de uma forma mais propositiva? Existe dentro também, né, voltando ao assunto, mas não tanto, né, dentro da governança da IA, existe uma ideia de educação digital, educação para o mundo da IA, para o mundo na qual a IA existe. No começo dos anos 2000, quando a internet começou a
se popularizar bastante no Brasil, um medo que os professores tinham era de perder o emprego. Por quê? Ora, nós vamos ter ali um lugar onde toda a informação acumulada da humanidade vai estar disponível potencialmente. Então, para que serve um professor? Ora, passou-se mais de 20 anos e a gente descobriu que a informação está lá, mas o que as pessoas preferem é ficar vendo meme, vídeo de gatinho, disputa, polarização. Quer dizer, o professor não foi descartado porque a internet existe. Eu concordo plenamente contigo que a informação está lá, mas falta formação para buscá-la e para interpretá-la. Falta interesse das pessoas em saber utilizar a internet, né, de modo para o próprio crescimento pessoal, profissional. E eu não tenho certeza de que um processo educativo vá mudar alguma coisa, porque é próprio do ser humano, às vezes, buscar uma fuga, né, da realidade, do mundo, do estresse. Então, qual é a fuga da maior parte das pessoas hoje? Pega o celular e rola aquela timeline infinita, né, cheio de videozinho curto, com dopamina barata, que é muito mais rápido, te inunda de dopamina muito mais rápido do que ver um filme de 1h30, sabe? Então, é um caminho que é difícil falar sobre, sabe? Uhum. Mas no Brasil... Não é no Brasil só. Você pega na Coreia do Sul, que tem um dos melhores índices de educação do mundo, na Escandinávia, né, nos países escandinavos também, os maiores índices de educação do mundo. O problema das redes sociais, da polarização também existe. Não existe onde? Onde tem ditadura, que é proibido circular informação. Mas onde tem a liberdade de pensamento, né? Então, é uma baita de uma pergunta filosófica. Bom, falando um pouquinho sobre o teu livro, tá? Que tá aqui, inclusive, sobre a mesa. Vamos mostrar para o pessoal aí. 2 perguntas para ti a respeito dele. Primeira, inclusive, ele foi lançado agora recentemente, né? Foi noticiado Poucas semanas, né? Você lançou oficialmente. 31 de maio. Inclusive, né? O que te motivou a escrevê-lo, né? E a segunda pergunta é se essa imagem aqui foi gerada por inteligência artificial. Então, primeiro, o que me motivou a escrevê-lo? Eu sempre, quando eu estudava essa parte mais ética da IA, né, da inteligência artificial, quais são os reais riscos, né, não os da ficção, eu pensava, puxa vida, como eu queria que as pessoas soubessem disso, né, para tentar criar uma consciência coletiva e mitigar um pouco essas ameaças, de modo que pudéssemos usar a IA para construir um futuro melhor. Porque o caminho em que a gente está indo, se não sofrer mudança de rota, né, fatalmente não estaremos construindo um futuro melhor do que o de hoje. Então eu pensava assim, eu preciso espalhar essa ideia. Segundo, é muito técnico essa ideia, eu tenho que tentar fazer isso de uma forma suavizada, de uma forma que o público geral entenda. E aí, ao escrever o livro, eu pensava, por exemplo, que eu gostaria que ao ler o meu pai pudesse entender, com 62, 63 anos, que o meu sogro, com 77 anos, pudesse ler e entender. E aí, essa foi a minha motivação, né? Essa inquietação com o estado das coisas, com a IA rodando nos bastidores de forma pouquíssimo transparente, ninguém sabe onde ela está, mas ela está lá, está quase em toda parte, está na opinião que você dá, inclusive na roda de amigo, porque você é influenciado pelo algoritmo, você vê o que ele te mostra, e o que ele te mostra influencia os assuntos sobre os quais você conversa. Então, tá lá. Você nem sabe, mas ela está lá te influenciando. E eu queria mostrar isso, né, para as pessoas se conscientizarem. E aí surgiu a ideia de escrever o livro para poder tentar espalhar um pouco mais essa ideia. E a capa, olha, eu acho que ela foi feita com a ajuda da IA. Né? Hoje as ferramentas de IA, elas ajudam tudo. Mas eu só acho, tá? Porque a capa foi feita pela editora. Eu não sei como é que eles fizeram. Mas sim, ela tem uma grande chance porque é uma bem imagem... provável, né? Eu vou mostrar aqui nessa câmera para ficar mais... Ó. Focou. Muito bonito, inclusive. Eu acho que
Mas Esse livro está à venda, Paulo? Ele está na... Quais as formas das pessoas adquirir, né? Seja de forma física ou digital? Hoje ele está à venda nas maiores livrarias do Brasil de forma física e de forma online tem na Amazon e também no site da Editora Contexto e em sites de livrarias também do Brasil inteiro. A Editora Contexto, ela é uma editora conhecida, né, por publicar livros que têm responsabilidade, né, com informações sérias, informações científicas, e ela se preocupa também com todo, né, o arcabouço teórico por trás. Então é um livro que você pode confiar nas informações que tem. Tem 10 páginas só de citações ali, então está tudo muito bem fundamentado. Bom, vindo de um doutor, era o mínimo, né, de que tivesse as referências bibliográficas. E que não tenha usado IA para escrever, né, diretamente. Falando nisso, existem ferramentas, a gente sabe que tem, né, ferramentas, e eu queria saber o grau de eficiência dessas ferramentas para detectar já textos, principalmente, né, casos assim que, digamos, a ferramenta consiga detectar se foi feito por uma inteligência artificial ou por um humano. Tem isso já? E qual que é o grau de confiabilidade? Que joia, cara. Essa pergunta é bem legal. Eu até gravei um vídeo sobre ela lá no meu Instagram, né? Que acontece? Existe uma quantidade massiva de pesquisas já mostrando que essas ferramentas elas não podem ser critério para definir se algo foi ou não foi gerado por IA. Vou dar só um exemplo. Qualquer um pode fazer esse teste em casa. Procura lá no Google, Constituição do Brasil. 1988 ela foi promulgada. Copia um trecho bom da Constituição, que lê lá 2 páginas. Cola num mais conhecido detector de IA, que é o ZeroGPT. ZeroGPT, eu acho o nome dele. Eu acho que é esse o nome. Cola lá. Ela vai te dar mais de 50% de chance de ter sido gerado por IA, a Constituição do Brasil. Então, nós vamos ter que voltar lá em 84 e cobrar os constituintes que eles usaram IA para fazer quando nem existia. Entende? Então, eles fazem a detecção com base em padrões estatísticos de escrita, com base em algumas palavras comumente usadas pela IA, mas de forma alguma deve ser critério. Na verdade, a gente não deve ficar buscando penalizar as pessoas por usar IA para escrever, porque a ideia mais adequada seria educar as pessoas para usar da maneira correta. Né? Se você está delegando tudo, escreva um texto para mim sobre tal coisa, e pronto, primeiro que está perdendo é você. Sim. Né? Então o texto vai ficar provavelmente bonito, mas com pouco conteúdo. E você em si não vai ter aprendido com ele. Não vai ter aprendido com ele, exatamente. E a IA é muito boa em escrever bonito, mas na hora de botar contexto, botar compreensão, botar conteúdo, ela falha muito. Então, a mensagem que ficaria disso é essa. Não dá de jeito nenhum para confiar nos detectores de IA. Não tem, então, uma ferramenta confiável hoje para dizer se aquilo é verdadeiro. Verdadeiro não, se aquilo é original, humano, né, ou artificial. E tem artigos de sobra. Lá no vídeo que eu gravei, no meu canal do Instagram, tem um monte de artigo que é só a pessoa ir lá, clicar, vai abrir o artigo, ela pode ler para confirmar o que eu estou falando. Estudos sérios científicos. Sim. Paulo, vamos partir um pouquinho para a tua vida do dia a dia, tuas atividades, né? Você é professor universitário atualmente, né? Professor no Instituto Federal do Campus Caçador. Sim. E como é que é a tua rotina, cara? Além da universidade em si, da docência, em sala de aula, você também trabalha com pesquisa, está envolvido em outras áreas que não seja diretamente no trato entre professor e aluno? Sim, hoje a carreira docente dentro da Rede Federal de Educação, ela consiste em várias coisas, né? A docência, óbvio, né? Em sala de aula, passar o conhecimento, trocar ideia com os alunos. A pesquisa também faz parte das nossas atividades. Nós, inclusive, em Caçador, temos um grupo de pesquisa aplicada em inteligência artificial, que é o Gaia. Né? A gente faz pesquisas
aplicadas, né? Não desenvolve a IA em si, mas usa o que existe para intervenções qualificadas no mundo, né? Então, esse é o objetivo do grupo de pesquisa. A gente também, como professor federal, a gente trabalha com a extensão tecnológica e científica. O que é isso? Ciência, pesquisa, você vai investigar, gerar conhecimento. Produzir conhecimento novo. Extensão, você vai levar esse conhecimento de alguma forma para a comunidade. Então, a gente faz eventos, a gente faz parcerias com empresas para a implantação de eventuais processos ou tecnologias. Isso tudo é extensão tecnológica. E na carreira do docente também tem a parte da gestão, né? Eventualmente coordenar um curso, fazer coisas do tipo. Ultimamente, minha rotina tem sido muito corrida em função do livro. Então, eu tenho sido convidado, né, para palestras. Participei do Pint of Science, que é o maior evento de divulgação tecnológica, divulgação científica do mundo. Ele ocorre simultaneamente em vários países do mundo. E eu tive o privilégio, né, de poder, e a honra, né, de ser convidado pelo Instituto Federal do Paraná para fazer uma fala lá em União da Vitória, por exemplo, né? E então, tá bastante corrido, assim, ter que conciliar a docência e essa nova etapa aí de divulgação científica. Até o primeiro, né? Livro. Não, né? esse é o segundo já. É o segundo? Uhum. Quanto tempo você demorou para escrever? Que foi a pesquisa que você demorou para escrever ele? Então, a pesquisa, ela levou mais de 6 anos. Agora, quando eu resolvi sentar para escrever o livro, eu demorei 6 meses. Então, porque daí eu me dediquei, né? Dediquei dia e noite, escrever, e tentar sintetizar nessas quase 300 páginas tudo que eu aprendi nesses 6 anos de pesquisa. E esse desafio eu acho que foi o mais importante, né? Inclusive a tua justificativa ali, né? Dos motivos de conseguir fazer essa tradução para que eu, um leigo, entenda, né? Foi muito difícil, porque eu estava acostumado com uma linguagem acadêmica, né? Porque quando você vai publicar um artigo científico, tem que ser uma linguagem rebuscada, uma linguagem acadêmica, né? E daí traduzir da minha linguagem natural para uma linguagem... Você já está acostumado a escrever, né? Exato. Forma. Foi bem difícil. Meio que... Teve que incorporar um padrão jornalístico, né? Porque o jornalismo, ele trabalha muito com isso, né? De traduzir o que é muito técnico para o popular, né? Para a linguagem popular, para fazer com que a senhorinha lá do bairro consiga ler e entender, né? Ou consiga comunicar, ouvir e entender, né? Então, é bacana, cara. E você é casado, né? Casado, tem filho? Eu sou casado, tenho uma filha de 6 anos. 6 anos. E eu queria fazer essa pergunta porque uma pessoa da área da tecnologia, né? E a gente já trouxe profissionais aqui, inclusive, né? Voltando agora para a parte das redes sociais também, que falam sobre os perigos, né? Os malefícios. Uso de telas, né? Uso de telas, né? Para o adulto, de forma geral também, né? E, claro, principalmente para as crianças que são ali, estão vindo sem bagagem nenhuma, né? E recebendo já aquele emaranhado de informação. Sim. E tudo mais, né? Como é que é o trato, cara, nesse sentido? Não só com a tua filha, mas de forma geral também, né? Você como um profissional da área, né? Os perigos, né? Para as crianças, para os adolescentes, de forma geral. Esta é uma questão bem complexa também, porque existem inúmeras pesquisas, né, cada uma sobre um prisma, sobre um enfoque, com resultados, às vezes, diferentes. No geral, para um adulto, já é prejudicial essa questão da dopamina barata. Né? O que é a dopamina? A dopamina é aquele neurotransmissor que te dá sensação de dever cumprido, de satisfação, né? Terminei uma tarefa, você tem aquele banho de dopamina, né? Então, você está na rede social, você tem aquela sensação. E por que é barata? Porque o vídeo de 3 minutos, você se satisfez.
Só que você não se satisfez por inteiro. Você tem que ver mais um. E daí ver mais um. E daí isso faz com que o teu cérebro acostume com recompensas fáceis. É essa que é a palavra da dopamina. Recompensa. Sensação de recompensa. E aí, isso tem levado as pessoas, né, no geral, a buscar satisfação rápida. Tudo rápido. É difícil agora você se dedicar a algo que venha te dar uma recompensa de longo prazo. Você quer tudo para ontem, tudo para ontem. Se para um adulto que já tem um cérebro formado, isso tem impactos severos, imagina para uma criança que está com o cérebro em formação, né? Então, a minha filha, ela tem as telas, né, que ela usa, mas, por exemplo, vídeos rápidos, Reels, aqueles shorts do YouTube, eu não deixo ela ver, porque isso estimula muito a dopamina barata, né? Direto, pula um, pula outro. O que ela faz? Ela vê filmezinhos compridos, né, no tablet dela, jogos educativos. Tem muitos jogos que também influenciam de forma ruim, né? Busca por recompensa rápida, sabe? Então, por que eu digo que é contraditório? Porque, por outro lado, tem algumas pesquisas que mostram que quando uma criança pratica um jogo nas telas, aquilo não tem nenhuma influência na vida prática dela. Então, tem uma pesquisa acho que é da USP, que mostra a criança, as crianças, né, dentro daquela pesquisa, treinando determinado jogo dentro da tela. Ela treina. Aí botam ela no mundo físico. Ela não ganhou nenhuma habilidade no mundo físico porque jogou no jogo. Então, uma das conclusões é que o jogo não vai te dar habilidades no mundo físico, mas também não vai te tirar habilidades do mundo físico, né? Ou seja, é neutro. Não tem impacto. Tem impacto. Né? Então, quando vai falar de tela, depende do que você vai falar. E o que eu tenho certeza, que eu já vi pesquisas que é prejudicial, é a questão da dopamina barata, né? Isso para um adulto é ruim, imagina para criança. E que, na verdade, é o principal utilizado hoje, né? Tanto para os adultos e replicado para as crianças. Exatamente. A gente, se deixar, olha, aquela tela infinita, desde que começou a tela infinita, eu não lembro agora bem, se foi 2016, 2012, que começou a tela infinita do Instagram e do Facebook. Vocês lembram que ela tinha um fim? Primeiro, ela tinha um fim. E segundo, ela era por páginas. Por páginas, mas também por ordem cronológica. Sim. Né? Sim. O que cada um postava em ordem. Se tu postou hoje de manhã, eu vou ver antes do dele que postou agora à tarde. Agora não é mais assim. Agora é por relevância, por interesse, é infinito, sabe? Então, você não cansa, você fica ali. Porque o algoritmo te entrega aquilo que vai te prender. Ele te conhece melhor. Olha só esse dado. Tu não cansa, mas tu fica esgotado, né? Depois, se tu faz isso. Eu, por exemplo, às vezes você fica lá tanto tempo, né? Puxa vida, eu achei que era 10, já é meia-noite. Tipo isso, Mas tem uma pesquisa ali, eu cito no livro, que mostra, eu não lembro agora um número exato, mas parece que a partir de 20 cliques dentro da rede social, 20 likes, o Facebook já te conhece melhor do que o teu colega de trabalho. Com mais de 50, se eu não estou enganado, precisa só confirmar esse dado, te conhece melhor que teu cônjuge, sabe? Então, ele te conhece demais, ele sabe como te prender lá dentro. E é por isso que é tão perigoso. Bom, Paulo, a gente utiliza a inteligência artificial, falando de forma pessoal, né? Praticamente todos os dias já, né? E também consome muito conteúdo a respeito do que é inteligência, né? E no sentido de, a hora que você está se relacionando com a inteligência, fazendo perguntas ou apresentando situações para que facilite, encurte caminhos, as respostas que ela te dá, você precisa dar uma resposta na sequência para ela, agradecer, falar muito bem, parabéns, ou nesse sentido? Ou antes de chamar ali para mandar a pergunta, dizer olá, tudo bem, bom dia, como é que você como é que vai, como tem passado? Sim, tem até um meme, né, que eu fui educado com a IA
porque agora na revolta das máquinas eles vão lembrar que eu fui educado e não vão me poupar, Esse né? me agradeceu, né? Foi gentil comigo. Foi gentil comigo. Então, do ponto de vista técnico, isso também é uma coisa importante, né, de ser falada. Cada vez que você faz uso de uma inteligência artificial, ela demanda bastante recurso energético, né? Existem estimativas de que a cada parágrafo, né, mais ou menos médio, isso é uma estimativa, tá? Seja consumido algo em torno de 0,14 kW de energia, equivalente a mais ou menos 15 lâmpadas de LED ligadas por 1 hora, 1 minuto, algo assim. Então é bastante energia. Imagine todo mundo, bilhões de pessoas mandando. E a cada 100 palavras, mais ou menos, você estaria gastando em torno de 500 ml de água também para resfriar, né, os processadores. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você diz por favor, quando você diz obrigado, também são coisas que ela tem que processar. Entende? Então você está gerando demanda energética e está gerando demanda de água. Se todos os brasileiros começarem a dizer por favor e obrigado, são milhões de por favor e obrigado. É muita energia, é muita água. Por outro lado, é aí que vem a resposta para a pergunta, pesquisas recentes, bem recentes, mostram que ser educado com a IA gera respostas melhores, sim. Por quê? Porque ali dentro do funcionamento do modelo de linguagem, tem uma coisa que a gente chama de semântica distribucional, né? Ela relaciona palavras com contextos. É aquela ideia da padaria. Estou falando de padaria. O que semanticamente lembra padaria? Pão. Opa, então pão está próximo da padaria semanticamente, né? Estou falando de rei. O que está próximo de rei significa semanticamente? Rainha, príncipe, princesa, tudo que tem a ver ali com a corte, né? Reinado, enfim. Então, quando você usa por favor e obrigado, ela vai relacionar com conversas que foram tidas em contextos mais sérios, contexto acadêmico, contexto profissional, e respostas que vêm desses contextos tendem a ser mais completas, tendem a ser mais refinadas, né? Ou seja, ao ser educado com a IA, sim, você consegue resultados melhores, mas não é porque ela gostou da tua cara e vai fazer, é por semântica distribucional. E isso tem um impacto grande em idiomas como o japonês, onde a cultura popular é mais orientada por normas sociais. Em português, você tem um ganho, mas não é tão significativo quanto no Japão. Agora, cabe, né, a cada um decidir entre o gasto energético e a resposta melhor. Bom, mas eu acho que de todas essas informações trazidas hoje, né, o principal para o pessoal segurar consigo é lógico ter esse cenário todo abrangente, né, de tudo que foi abordado aqui, mas pegar a parte boa e entender, né, que então a inteligência artificial daquela dos filmes do Exterminador não vai vir o cara lá com a 12 te ameaçando, né? Então, sem chance. Então pode ficar sossegado, aprenda a utilizar, principalmente a conviver, né, com a inteligência, porque a tecnologia já está aqui. A gente está dentro da tecnologia nesse momento, inclusive, né? Então é a evolução dela, né? Exatamente. E a inteligência artificial vai ou não vai entregar este vídeo para as pessoas conforme o gosto delas, né? Então a gente depende da IA hoje em coisas que a gente nem imagina. Perfeito. Por isso, pelo menos curtam o vídeo, né? Compartilhem, façam ele chegar a mais pessoas, porque todas essas conversas, esses conteúdos que são expostos aqui dentro do podcast, o objetivo é justamente esse, a gente multiplicar o compartilhamento para chegar ao máximo de pessoas possível essas informações. São todos conteúdos muito relevantes e agora a nossa conversa com o professor Paulo não foi nem um pouco diferente, né? Muito produtivo. Muito, muito bom. Só agradecer a tua presença aqui, Paulo,
Paulo Roberto Córdova, doutor, professor, escritor, né? Divulgador científico. Isso, e muitas coisas mais, né? Então, obrigado pela tua presença aqui, pelo papo, né? Pelas informações que você trouxe, pelas orientações, dicas, tudo mais, né? Tenho certeza que foi muito valioso e sucesso para ti, né? Já são quase 30 anos, né? De caminhada nessa vida aí, desde que você começou lá atrás, o interesse pela área, né? E certamente Começou na infância? Com 16 anos. Entregar a idade do professor, né? Mas, enfim, cara, valeu demais pelo papo. Obrigado pela vinda aqui no Fala Mais. Imagina, eu que agradeço, me sinto honrado com o convite e com a oportunidade de poder dividir um pouco desse conhecimento com mais pessoas. Quanto mais pessoas chegar, mais terei chegado perto do objetivo. Então, obrigado eu pelo convite. Tudo bem. Agradecimentos feitos e também não podemos esquecer de agradecer, né? Vocês que sempre nos acompanham aqui, caso estejam também chegando, né, pelas redes de contato do professor, sejam todos bem-vindos e tem muito conteúdo bacana já aqui no Fala Mais e certeza que os próximos episódios também estarão no mesmo nível. E um agradecimento especial às nossas marcas parceiras, né, que fazem o nosso projeto aqui acontecer nessa temporada, que são a Cicobi, Valcred Sul, Frigorífico Arvoredo, a Notável Construtora e o Oeste Mais. Valeu, pessoal, a gente se vê na próxima semana.